A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2022 da editora Betel Dominical, estamos aprendendo sobre o livro de Ezequiel, ou o profeta Ezequiel. Esse trimestre estamos falando sobre o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Já chegamos na lição de número 5. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve. Aí no canal tem uma playlist do qual você pode acompanhar as lições de 1 a 4 e essa será colocada também nessa playlist para que você não perca nada. Se você gosta de aprender sobre profetas, e esse trimestre vai falar exclusivamente sobre Ezequiel, e tem aqui um ensinamento um pouco sobre Daniel, um pouco sobre Jeremias, porque são os profetas contemporâneos do profeta Ezequiel. Então você pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu marca-texto, sua revista, se você tiver ela impressa. Se você não tiver, tem os tópicos aí na descrição do vídeo do canal, e vamos aprender hoje um pouco mais, porque a lição 5 vai nos dizer a lei da responsabilidade pessoal. Essa lição será aplicada no dia 30 de janeiro, ou seja, o último domingo de janeiro. Nós vamos fechar com a lei da responsabilidade pessoal. Vamos aprender juntos? Meus amados irmãos, essa lei que a gente vai aprender hoje aqui da responsabilidade pessoal é que muitos querem culpar outros pelos erros que eles cometem, querem culpar os outros pelo pecado que eles cometem. E a Bíblia vai ensinar, no caso aqui, Ezequiel vai apresentar para o povo que o povo estava vivendo era de responsabilidade deles, unicamente deles. Em Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4. Então você abre sua Bíblia ou você anota para ler posteriormente, ou abre uma aba aí no seu computador para ver na Bíblia online, dá para você acompanhar. O Ezequiel, capítulo 18, verso 4, vai dizer assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui a gente já aprende um pouco sobre a lei da responsabilidade pessoal, porque ele está dizendo a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, ou a do Pai ou a do Filho, essa morrerá. Essa aí já tem aqui um aprendizado para as coisas do fim, que aqui é a segunda morte. Nós morremos a morte física do corpo e depois ou a nossa alma viverá eternamente ou ela será lançada para morrer eternamente. Essa aqui é a segunda morte que a Bíblia fala, e Deus já está falando isso no livro de Ezequiel, sobre a segunda morte. Então, ele divide a responsabilidade do Pai e a responsabilidade do Filho. Então, esse é o nosso texto de referência. Se você quiser anotar mais uma vez, Ezequiel 18, verso de número 4. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: Deus deseja a salvação de todos, porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Isso aqui é maravilhoso. Pega aí o seu marca-texto e já começa a marcar essa verdade aplicada. Olha que quando começa: Deus deseja a salvação de todos. Porém, eu já vou marcar com outro marca-texto, porque ele diz o quê? Porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Ok? Anota isso aí e aplica na tua vida e na tua escola dominical. Nosso texto de referência hoje continua no capítulo de número 18 do livro de Ezequiel, o 19 e 20 e depois o 26 e o 27. Ok? Vamos ler o que é que fala Ezequiel 18, 19 e 20 e depois 26 e 27. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho faz juízo e justiça,
e guarda todos os meus estatutos e os praticou com tudo isso, certamente viverá. Então, uma pergunta: por que os filhos não levam a maldade dos pais? Porque os filhos fizeram juízo e pratica todos os seus estatutos, ou guardaram todos os mandamentos, estatutos do Senhor. Então ele não podia cobrar dos filhos o erro dos pais. No verso de número 20 ele fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do ímpio cairá sobre ele. Aqui você já pega o marca-texto, já marca, olha ele dividindo aqui em duas partes. Primeiro ele fala do pai para o filho, só que no versículo 20 ele fala o contrário. O filho não levará a maldade do pai, ok? E depois coloca, nem o pai levará a maldade do filho. Então não dá, Deus é tão justo que ele não culpa a mim por conta do meu filho, e muito menos o meu filho por minha causa. Então isso se chama justiça de Deus, o justo juiz da terra, como chamou Abraão o próprio Deus, e ele fez justiça sobre o povo, no caso aí, dessa menção que ele faz é da destruição de Sodoma e Gomorra. Agora dá uma olhada aí, e se você puder marcar com outro marca-texto, na última parte desse versículo do número 20 de Ezequiel 18, tá? A justiça do justo ficará, sobre ele. Agora ele continua. E a iniquidade do ímpio cairá sobre ele. É o que ele está dizendo. Eu não vou culpar o justo com o injusto. Então, cada um vai levar a culpa ou a recompensa das suas práticas. No verso 26 ele diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas, convertendo-se o ímpio da sua maldade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então, no versículo 27, ele está dizendo, o ímpio, ou seja, aquele que é pecador, que se arrepende, ele está dizendo que conservará a sua alma em vida. Tem que haver arrependimento, mudança de vida, mudança de mentalidade, para que Deus venha dizer que agora ele pode receber a justiça que Deus lhe promete. Então aqui a gente já tem nessa leitura em classe, textual e verdade aplicada, bem claro que Deus trabalha, que Deus continua a trabalhar com justiça sobre todos aqueles que servem a Ele e que não servem. Ele vai penalizar aqueles que não querem lhe reconhecer. Então chegamos agora na nossa introdução, que vai dizer assim: a presente lição trata do desejo de Deus em salvar a todos e sua chamada ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual e a certeza do juízo divino sobre os que estão se arrependendo. Irmãos, a gente está aí, estava vendo agora há pouco, junto com a minha esposa, um fato que aconteceu em um programa de TV, e ele tentando pregar para alguém que não aceita Deus como Deus é, mas ele quer que Deus aceite ele como ele é. É um pouco complicado, é um pouco desconexo essa ideia. Eu não quero aceitar Deus como Deus é, mas eu quero que Deus me aceite como eu sou. Não tem lógica. Por isso que a verdade aplicada está dizendo, Deus quer que todos se salvem, porém todos se arrependam. Se todos se arrepender, todos terão salvação, terão
o perdão de Deus. Mas se nem todos se arrependerem, nem todos serão salvos. É simples assim. A conta é simples. Como eu disse para você, eu gosto de falar que a salvação, ou o Evangelho, a Bíblia, ela é das ciências exatas. O céu ou inferno, ou vida eterna, ou perdição eterna. Não tem meio termo. Então, a gente não pode querer que Deus se encaixe, se adeque à minha prática de vida, ao meu estilo de vida. É eu que tenho que me adequar à vontade dele. Baseado em quê? No que a Bíblia diz. Eu estou aplicando aula da editora CPAD, que está falando sobre a supremacia das Escrituras. Já está aí no vídeo, você vai ver que é o vídeo da semana passada, que foi a 4ª aula, falando sobre a estrutura da Bíblia. E fazendo menção dessa aqui, o termo Bíblia no latim quer dizer régua ou vara de medir. Se não cabe dentro da Bíblia, você está condenado. Se está fora do padrão da Bíblia, você está fora do plano da salvação. E o plano da salvação só faz sentido quando eu reconheço que sou pecador e que preciso ter a mudança. Então, essa introdução, o capítulo 18 de Ezequiel, ou o livro todo de Ezequiel, fracionado em alguns estudos, a gente vai ver que Deus está dizendo: há um padrão, há uma regra, há um parâmetro, ou régua, como diz a Bíblia. Estava conversando com a minha esposa, né, que é incrível, que tudo no mundo, tudo, há uma regra. Nós estamos gravando aqui, você está aqui comigo na plataforma do YouTube. E aqui temos regras, temos as diretrizes que temos que ser seguidos. O meu canal, por exemplo, para ser monetizado, quando atingir os 1000 inscritos, que em breve chegarei se você se inscrever, se já não é que é inscrito, quando atingir as 4000 horas, lá no YouTube Studio tem mais 2 regras, e uma é não, vamos dizer assim, ferir, ou a palavra que eles usam, eu não infringir a lei do YouTube. Porque se eu tomar um strike, se eu tomar um danos de direitos autorais, o canal ele não vai poder ser monetizado, ele não crescerá e o YouTube vai bloquear esse vídeo. Se esse vídeo ele for um vídeo ofensivo, se eu disser na descrição desse vídeo que é um conteúdo para criança e eu estiver falando coisa que não é para criança, esse canal, esse vídeo primeiro, ele é bloqueado até o tempo de ser excluído e eu posso correr de perder o canal. Por que eu estou trazendo essa menção para você? Porque aqui dentro do YouTube que você está me assistindo agora, tem regras, tem medidas, como diz aqui a Bíblia, a régua está posta. O YouTube não vai se adequar à minha vontade. Eu não posso postar vídeo aqui do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Tem um padrão. Agora, se uma plataforma que vai colocar conteúdo, seja ele gravado ou em lives, tem as suas normas, por que Deus não pode ter? Por que a Bíblia não pode ter normas? Por que eu quero desfazer da Bíblia? Por que eu quero desfazer das regras de Deus? E quero que Deus venha se adequar a mim. O YouTube não se adequa a mim. Eu que tenho que se adequar a ele. É só uma reflexão para que você entenda o que Deus está dizendo da responsabilidade pessoal. Tá bom? Então entenda isso. Em todos os lugares há regra. E na Bíblia também tem regra. Ah, eu não concordo. Deus está falando assim, sem problema, viva a sua vida longe de mim. Mas não queira que eu me adeque a você. Se você não quer vir a mim, tudo bem. Por isso que o convite é: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus falando. Eu estou à porta a bater, aquele que ouve e queira abrir, eu entrarei e serei com ele. Então o céu não é para todos que se diz eu quero, é para todos que cumpre
a regra. A lei, por isso que a Bíblia é chamada, o Antigo Testamento, de a lei. E essa lei tem que ser seguida, porque se nós seguimos a lei da plataforma YouTube, eu que estou gravando, né? E você está me assistindo, talvez você tenha canal e você sabe o que eu estou dizendo, que nós temos que cumprir as diretrizes da plataforma para que a gente não tenha nenhum strike, para que o nosso vídeo não seja tirado, para que o canal não seja banido. Por que você acha que Deus tem que ser do jeito que você acha que tem que ser? Que o mundo tem que ser, já que aqui é uma aula, eu não sei para quem eu estou falando, que as pessoas têm que, assim, vai ser do jeito que eu quero, vou levar a vida do jeito que eu quero, porque Deus me ama. Segundo a Bíblia, que amor é esse? Um amor irresponsável que deixa você fazer o que você quer, sem parâmetro, sem medida? Não é o Deus que criou os céus e a terra. Porque até para criar os céus e a terra, esse Deus seguiu um padrão. Gosto de dizer que Deus poderia ter dito, haja tudo, e tudo seria feito. Mas ele não fez isso. Ele disse, haja, um a um, os 7 dias de criação. Ordem, um Deus organizado, um Deus que cumpre, um Deus que estabeleceu ordem a ser cumprida. Então pensa isso, aluno, pensa isso, professor, para aplicar na sua escola bíblica dominical, porque eu sei que tem muitos professores, tenho comentários aí, eu tenho respondido a todos os comentários deixados aí no canal. Muito obrigado aos professores que estão chegando, aos professores que estão compartilhando, aos professores que estão aprendendo junto comigo. Aprender sempre. Vamos fazer como fez Paulo. Paulo estava na cadeia, prestes a ser decapitado, a sentença já havia sido dada, que ele seria decapitado, e a última carta que Paulo escreve, Paulo pede 2 coisas importantes. Qual foi as 2? Você lembra? Ele diz, manda a capa, que estou precisando me aquecer. E qual foi a última coisa que Paulo pede? Paulo diz, manda para mim os pergaminhos, porque eu ainda preciso examinar um pouco mais. Então, a gente precisa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Irmãos, isso aqui foi só a introdução. Imagina a aula como vamos aprender hoje. Vamos para o nosso ponto 1. O nosso ponto 1 vai falar a responsabilidade pessoal de cada um. O escritor aqui coloca, eu sempre gosto de falar que é um comentarista, né, que a gente tem que aprender a dar honra a quem tem honra, é o pastor Valdir Alves. Ele é o mesmo comentarista que fez o comentário dos atributos de Deus. Tem a playlist aí também sobre os atributos de Deus. Mas hoje vamos ver aqui no ponto 1 a responsabilidade pessoal de cada um. A responsabilidade pessoal de cada um. Capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também está presente nos dias de hoje, na mente de muitos. A questão da responsabilidade pelo estado de uma pessoa, seja dentro da sociedade, psicologia, finanças e espiritual. Na presente lição, evidentemente, nos deteremos no aspecto espiritual, a qual resulta em atitudes para com o próximo. Ezequiel 18, do 6 ao 8. Como está o meu relacionamento com Deus? É uma pergunta, serve tanto para você que está aprendendo como aluno, como você que vai aplicar na sua aula, perguntar para os seus alunos e para você mesmo. Essa pergunta vem primeiro para nós. Por isso que Deus manda Ezequiel comer o rolo. Primeiro ele se alimenta. Então a primeira pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? É a primeira pergunta. A segunda, qual é a minha responsabilidade do estado que se encontra o meu relacionamento com Deus? Vamos para o marca-texto. São 2 perguntas. Primeira, vamos lá. Como está o meu relacionamento com Deus? Faça você essa pergunta para você mesmo. Como é que está o seu relacionamento? Se você é professor, pergunte para os seus alunos. E depois você muda a pergunta. Qual é a responsabilidade do estado em que se encontra o meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento está ruim. Então, aqui já começo ensinando. A pergunta é, se está ruim, de quem é a culpa? É de Deus? É sua? É de Jesus? É do seu marido? É do seu filho? É da sua esposa? É do seu pastor?
é da escola dominical, de quem é o problema sobre o seu relacionamento com Deus. Isso é para pensar e obter resposta dos seus alunos. Se você é aluno, responder aí, de quem é a responsabilidade do seu relacionamento com Deus? É minha, que estou ensinando para você, você que está aqui no canal? Então, o seu relacionamento de Deus depende de um canal no YouTube? O seu relacionamento de Deus depende de mensagens pregadas no domingo? Como é que está? Primeira pergunta, como está o relacionamento? Segunda, qual a sua responsabilidade no estado em que se encontra o seu relacionamento com Deus? Para você, não vou citar o que está escrito. Para você, eu vou citar livro, capítulo e versículo. E você vai responder aí se você leu nos comentários. Mateus 6:6. Medita nisso aí. Professores, faça os seus alunos pensarem. Não dê somente tudo pronto, faz eles pensarem. Para você que está aqui agora, eu não vou dizer o que está escrito em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Isso aí vai definir o seu relacionamento com Deus. Quem é responsável pelo seu relacionamento com Deus? Então, procura aí e você coloca no comentário e você vai dizer quem é o responsável pelo seu relacionamento com Deus. Nosso ponto 1.1. A tendência humana de transferir responsabilidade. Você vê que ele sai de uma pergunta, aliás, de duas perguntas, e aí fala a tendência humana. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui, irmãos, eu e a Rose, a gente ministra para casar, a gente sempre pergunta isso aqui, sobre essa tendência de colocar responsabilidade sobre o outro. O outro é que está errado, o outro é que falhou, o outro é que decepcionou, o outro é que magoou. Então o ser humano, desde que Gênesis 3:12, que a gente vai ler, que tenta colocar a culpa no outro. Ele nunca reconhece a sua culpa. Ele nunca olha que ele teve, nem que seja uma parcela de culpa. E a gente vai aprender, por isso que o tema é a lei da responsabilidade pessoal. Olha o que o escritor aqui coloca. Desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de explicar suas atitudes com atitudes do outro. Eu fiz por causa do outro. Eu errei por causa do outro. Eu pequei por causa do outro. É o que o escritor está colocando. E aí ele coloca bem assim. Já abre aí Gênesis capítulo 3, verso 12. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Isso aqui foi Adão. Adão come do fruto que não era para ter comido e põe a culpa em quem? Em Eva. Mas a pergunta, meus queridos professores e os alunos, ele foi obrigado a comer? Eva fala que foi a serpente. A serpente obrigou Eva a comer? Então veja como vem a tendência humana de querer sempre colocar a culpa no outro. E aí quando você pergunta para os casais, quando a gente senta para palestrar, para dar conselho, a gente pergunta, mas ele obrigou? Você foi obrigada a casar? Ah, mas veja bem. Não. A pergunta é simples. Eva pegou uma pedra ou um pedaço de pau, porque antigamente lá no Jardim do Éden não tinha arma, então a Eva pegou uma pedra e disse, come Adão, senão eu vou te matar de pancada. Foi assim que aconteceu para Adão comer do fruto? Então de quem é a culpa de Adão ter comido o fruto? Dele. Porque imagina se eu aceito tudo que me oferece. Imagina se eu como tudo aquilo que as pessoas na rua te oferecem, irmão. Você hoje, qualquer pessoa, o que as pessoas te oferecem na rua, você come? Você pega, você aceita? Por que não? Porque você tem a consciência de que não pode. E Adão sabia que não podia? Lógico que sabia. Deus não havia dito para ele, coma de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele tinha um jardim, um pomar inteiro para se deleitar, para se desfrutar dos alimentos, mas ele comeu o que não devia. E não foi porque foi obrigado, foi porque ele quis. Por isso que quando Deus chega no jardim, ele não chama por Eva.
Eva, Eva, onde é que tu estás? Ele chama por quem? Adão, Adão, onde é que tu estás? Cadê a tua responsabilidade de sacerdote, de homem, Adão? Ah, foi a mulher. Ele está dizendo, a mulher, eu vou cobrar dela, mas eu vou cobrar de você também. E veja que a responsabilidade de Eva foi no seu corpo. De Adão foi sobre a terra. Irmãos, está pensando que a responsabilidade pessoal de Deus, ele vai cobrar de cada um. Eva errou? Lógico que errou. A serpente errou? Lógico que errou. A serpente levou a sua culpa, a sua sentença, teria a cabeça esmagada e foi por Jesus Cristo. Feriu ela lá no Calvário. A mulher passaria a ter filhos com dores de parto e o desejo dela agora seria do seu marido. Ela agora não ofereceria nada para o marido era que oferecer para ela. Foi o jugo que veio sobre a mulher e por homem. Antes ele tinha todo o jardim para comer. Agora ele ia ter que trabalhar para comer, aliás, trabalhar com dores, porque Adão já trabalhava. Abre-se um parênteses aqui para tirar uma mentira que pregaram, dizendo que trabalho é castigo. Não é. Adão já tinha uma responsabilidade. Você sabe qual era a responsabilidade de Adão? Você lembra? Dar nome aos animais. Quem deu nome foi Adão. É trabalho ou não? Agora, o que Adão não trabalhava, aí sim, era trabalhar para suar, o suor do rosto, a terra árida, cavar, tentar plantar, esperar a chuva, esperar o crescimento. Essa dor da terra, Adão não conhecia, mas o trabalho Deus já havia dado para Adão quando colocou ele no jardim. Dá nome para os animais. Então, ensine isso, professores, ponha em prática, alunos. Trabalho não é castigo. O trabalho duro, sim, mas o trabalho foi dado por Deus para Adão dar nome para os animais. Esse foi o nosso ponto 1. Então não tente jogar a responsabilidade dos outros, a sua responsabilidade sobre os outros. Será que eu preciso ler aqui o que está escrito ainda? Mas eu vou ler porque eu gosto da revista. Você sabe que a minha aula é assim, eu gosto de ler ponto por ponto. Eu sei que tem outros irmãos aí que não lê todos os pontos, não para em todos os tópicos, mas isso é que é legal, irmão, porque cada um dá aula de uma maneira diferente, é uma didática. Eu já gosto de falar do ponto 1, aí subponto 1, subponto 2, subponto 3, ponto 2 e assim por diante, porque eu gosto de usar todo o material. Então eu estou vendo que muitas pessoas estão se identificando com esse meu estilo e é o meu jeito de dar aula. Nossas aulas acabam passando um pouquinho de 1 hora, mas é necessário, porque essa é a minha didática para aplicar as lições. Mas vamos lá, essa foi a explicação de Adão para Deus, como se o homem não tivesse escolhido ou como se não fosse apenas a vítima da mulher. É o que eu já disse, então não precisa ler esse ponto 1.1, porque o homem quis colocar a culpa em Eva e Eva na serpente e todos eles foram castigados. Porque o que é que fala? No nosso texto de referência, Deus vai culpar de cada um individualmente. No nosso ponto 1.2, a capacidade de escolha. Já falei um pouco, mas vamos adentrar um pouco mais sobre a capacidade de escolher. Um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher. Ao criar o primeiro casal, Deus lhe concedeu liberdade de escolha entre fazer o certo e errado. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Intelecto que lhe permite raciocinar, pensar, decidir. Evidentemente que o pecado também atingiu esta capacidade humana. Porém, a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de todo suas faculdades. Deuteronômio 30, 19 e 20, livro de Josué 24, 15. O homem não perdeu toda a sua capacidade de escolha. Ficaram deformados? Sim, sem dúvida. O pecado deformou o ser humano. Mas abre aí a sua Bíblia se o homem tem direito de escolha ou não, se o homem pode escolher ou não. Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Esse também é um versículo da família. Parece que hoje eu estou dando aula para casais, né? Porque está trazendo muito ensinamento para família, casais e família.
Mas Josué 24, 15 vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreu, em cuja terra habitais. Ponto e vírgula. Aí Josué vai e diz: olha o intelecto que Deus deu para o homem na sua imagem e semelhança no Jardim do Éden, sendo preservada e provada que foi preservada aqui. Aí Josué diz a frase que muitos de nós conhecemos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o homem continua com a capacidade de escolher quem ele quer servir, Deus ou não. Notemos que a expressão usada por Jesus, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir, Jesus está dizendo, se você quer, então o intelecto não foi perdido. Lucas 14, 26, indicando a necessidade de uma reflexão inteligente. Se alguém quer vir após mim, então você tem a escolha de querer seguir a Deus ou não. Chegamos no nosso ponto 1.3. A culpa coletiva não exclui a individual. Marca texto, traz aí. Temos também culpa coletiva, tá bom? Essa culpa coletiva, como nós estamos falando aqui sobre o livro de Ezequiel, o juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, que chegou e o povo foi levado cativo. Jeremias fica em Jerusalém, Daniel vai para o palácio na Babilônia e Ezequiel fica à beira do rio Querite. Né? Essa é a estrutura do qual Ezequiel estava, né? Os contemporâneos dele, os profetas, como eu já falei para você, tem a culpa coletiva, mas também tem a culpa individual. Isso aqui, uma coisa não anula a outra. Olha o que o escritor coloca. Tanto o profeta Jeremias como Ezequiel menciona um provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo de Israel. Vamos ver que provérbio era esse que tanto Jeremias quanto Ezequiel estavam profetizando. Ezequiel 18, vamos lá, abre aí, você sabe que é a escola bíblica dominical, a gente não pode deixar de usar a Bíblia, senão não tem a lógica chamada de escola bíblica, não é verdade? Ezequiel 18, 2, vamos ver que provérbio que o povo de Israel estava dizendo. Que tende vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Ele estava dizendo, um faz e o outro recebe? Como assim? Esse era o provérbio que estava aí. Ele estava dizendo assim, os filhos estão levando a culpa do pai. Agora vamos lá, espera um pouquinho, vamos juntar esses dois provérbios, porque o profeta Jeremias também faz essa menção sobre esse ditado popular que estava circulando dentro de Israel. Jeremias 31. Abre aí a sua Bíblia, folheia a sua Bíblia. Enquanto você está folheando aí, não esquece de se inscrever para que esse canal venha crescer, a gente aprender a palavra de Deus junto. Jeremias 31, o verso é o 29. Vamos ver se repete. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que embotaram. Veja como são contemporâneos, veja como Deus revela tanto para Jeremias quanto para Ezequiel o mesmo provérbio que estava sendo anunciado dentro de Jerusalém, ou no caso Jerusalém e já dentro do cativeiro da Babilônia, que os pais comeram uva. E o que quer dizer esse, irmão Antônio? O que quer dizer essa parábola? O que quer dizer esse ditado? Está dizendo assim, que os filhos estavam sendo cativos por culpa do pai. Os pais cometeram crime e Deus estava cobrando dos filhos. E Jeremias está dizendo, não é verdade. É porque os filhos continuaram no caminho dos seus pais, continuaram desobedecendo,
como seus pais desobedeceram. Não foi porque os pais pecaram que Deus cobrou dos filhos. Me lembro agora até de uma passagem muito conhecida. Quando Jesus vai curar um cego e diz, ele é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Que Jesus fala, foi os pais que pecaram, por isso que ele está assim. Foi ele que pecou dentro da barriga da mãe. Não foi? É isso que Jesus diz? Lógico que não. Jesus fala, nem foi os pais e nem foi ele. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Olha o subtítulo do nosso livro de Ezequiel. Para a manifestação da glória de Deus. Então, Deus não vai culpar um pelo outro. Ok? Então, esse provérbio cai por terra porque o nosso Deus é justo. Continuando que o nosso pastor coloca, que atribuía aos antepassados a culpa pelo sofrimento do presente. É certo que as gerações anteriores daquele profeta tinham cometido graves pecados. Vide os relatos históricos no tempo de Acais, Manassés, Amon e tantos outros que permaneceram no pecado dos seus pais. Faz menção disso aí, professores, que eles continuavam pecando o pecado dos seus pais. E ele continua, contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, pois também tinham a revelação divina e consequentemente, não eram ignorantes quanto que Deus queria, ou seja, arrependimento do povo. Tanto os pais quanto os filhos tinham a mensagem de 2 profetas do povão, sem esquecer Daniel, que estava na cúpula de Nabucodonosor, no palácio, mas do povão tinha 2 testemunhas, tá bom? Jeremias e Ezequiel. Então o povo tinha revelação. E a palavra é uma só aqui, ó. Se você quiser enfatizar, tanto para pais quanto para filhos, professores e alunos, o que os 2 profetas contemporâneos estavam querendo? Que o povo se arrependesse do seu mau caminho. Era isso. Vamos ver agora vamos já para o nosso ponto 2. Chegamos no nosso ponto 2. A responsabilidade de ser diferente. Eita, irmão. Ser diferente é um pouco complicado para os nossos dias. Imagina para o dia de Ezequiel, de Jeremias e de Daniel. Para Daniel foi difícil ser diferente, quase lhe custa a vida, porque se Daniel não tivesse ficado mais bonitão ali, né, preservado, como diz o texto, tivesse ficado raquítico, Daniel teria morrido. Mas Daniel, Azarias, Misael e Abidnego, eles foram o quê? Firmes e não negaram a sua fé. Eles foram diferentes. Será que nós podemos ser diferentes na sociedade do qual nós vivemos? Ele fala aqui assim, o capítulo estudado na presente lição, que é Ezequiel 18, trata de um assunto presente em muitos outros registros bíblicos, ou seja, um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte viverá a mesma realidade independente das escolhas e acontecimento. Para resumir essa parte, ele está dizendo, não importa se eu nasci no berço evangélico, vamos lá, volta. O meu avô nasceu no berço evangélico, meu pai, quando a gente fala em berço evangélico, para você que não é familiarizado com a nossa linguagem crente ou crentez, quando a gente fala que nasceu em berço evangélico, ele está dizendo assim, quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, já eram crentes, já eram tementes, já eram cristãos. Então fala em berço evangélico, não é que o berço se converteu, o berço era o evangelho, tá, irmão? Isso é figura de linguagem para dizer que eu nasci já numa família que o meu avô já era cristão, o meu pai já era cristão, aí eu nasci nessa linhagem de avô, pai, eu, e o meu filho, quando nasce, também já nasce nesse meio. Então, 4 gerações. Não quer dizer que a 5ª geração que vem, que é o meu neto, vai ser cristão.
Por quê? A escolha dele. É ele que escolhe. Do mesmo jeito tem o oposto. Eis aqui a prova. Meu avô não era cristão. Meu bisavô não era cristão. Meu pai não era cristão. E eu decidi ser cristão. Então é isso que Deus está deixando bem claro. Não adianta você ter uma linhagem que nasceram todos eles cristãos e tem alguém que se desvia. Lógico que tem direito de escolha. E o mesmo coisa ao contrário. A pessoa era de qualquer outro segmento religioso. Sabemos que religião é religare, ligado em Deus. Então não é a sua religião. Só existe uma religião, que é Cristo, que faz o quê? Que nos liga a Deus. Então Cristo é nossa religião, porque Cristo nos liga. Religião é religare, ligar o que estava desligado. Ou seja, nós não estávamos ligados mais por causa da transgressão do pecado, e Jesus veio e nos religou a Deus. Então a nossa religião é Cristo, é o nosso religare. Esse é conhecimento, hein? Anota aí, isso vale um gostei. Então não importa, é isso que o escritor está colocando, e Ezequiel 8, do 5 ao 8, ratifica, ou seja, confirma o que está sendo dito e ensinado. Na verdade, nós estamos ratificando o que Ezequiel disse, né? Que Ezequiel disse primeiro que eu e você, ok? No nosso ponto 2.1, exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Olha que maravilha. Eu já te faço um convite aí. Aí no nosso canal tem a Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, onde eu e o presbítero Alex, que era o meu companheiro de classe, a gente fazia live aulas. O Alex não pode estar comigo agora, que ele está em outro projeto pessoal. E a gente falou justamente sobre as divisões da tribo. As tribos do norte e as tribos do sul. Os reis que não quiseram servir a Deus e os reis que continuaram servindo a Deus. Então você entra aí no canal, assiste esses vídeos que você vai entender essas divisões. Porém, aqui a gente tem 4 exemplos para explicar os textos de Ezequiel 18, do 5 ao 18. Podemos citar a história bíblica de 4 reis de Judá. 4 reis de Judá. Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Vamos somente ler a primeira parte, ó. 2 Crônicas, abre aí, 2 Crônicas, aqui, ó, só para a gente ter uma pequena noção. 2 Crônicas, aí a gente vai para o capítulo de número 29. Deixa eu ler para você aqui só um pouquinho, para a gente entender. Olha só, o que fala 2 Crônicas, capítulo 29, que aqui é onde o escritor pede para a gente dar uma lida. Ele diz aqui: tinha Ezequiel 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 20 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai Davi. Então veja que estes 4 reis primeiro sendo mostrado quem? Ezequias está dizendo que ele fez o que era bom, o que era reto. Então vamos ver outro rei aqui. O rei, primeiro Ezequias. Agora vamos ver o que fez. Ezequias reinou bem. Seguiu o exemplo do rei Davi, seu pai Davi. Agora, no capítulo 33 de 2 Crônica, esse aqui é Manassés, o filho de Ezequias. Vamos ver se o filho continuou fazendo o que era bom aos olhos de Deus, porque o seu pai fez o que era bom. Vamos ver. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais, penduraram Manassés entre os espinhos e os amarraram com cadeias e os levaram à Babilônia. Sabe por que isso? Porque Manassés não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe onde é que está registrado?
segundo Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha o versículo 2, preste atenção, professores e alunos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançaram fora de diante de Israel. Ele teve o exemplo do pai e não quis seguir o exemplo do pai. Fez o que era mal e o castigo veio a Babilônia e levaram ele amarrado. Vamos ver agora o último rei, que é Josias. Então vamos ver, Ezequias, bisavô, Manassés, avô, Amon, pai e Josias, filho. Vamos ver a quarta geração se ela vai fazer o que o bisavô fez de bom ou o que o seu avô e o seu pai fizeram. Vamos ver que caminho ele traçou. Segundo Crônica 34, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e 30 anos reinou em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Deus, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem pela esquerda. Então, olha que coisa grandiosa no ensino de hoje, meus irmãos. Presta só atenção. O bisavô Ezequias fez o que era reto. O avô Manassés e o pai Amon fez o que era ruim. Então, o Josias poderia fazer ruim, não poderia? Poderia, mas ele tinha o direito de escolha. Por isso que a lição de hoje está falando sobre o quê? Você lembra? A lei da responsabilidade pessoal. E Deus diz que ele nem se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Então não depende dos outros. Depende única e exclusivamente de você. A conduta que vai traçar não depende do seu bisavô que fez bom, do seu avô que fez mal, do seu pai que fez mal, depende de você. A escolha é 100% sua. Vamos para o nosso 2.3, a relevância da responsabilidade humana para com Deus. Vamos ver. A responsabilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza este anúncio em Romanos 10, 3, 18 e 22. Irmão, desculpa se você não está acostumado numa escola bíblica aonde for ler a Bíblia, mas eu gosto de abrir Bíblia. Romanos, capítulo de número 10, vamos ver, o verso 3, que diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, quiseram abolir, já falei sobre as diretrizes, nas regras, eles disseram o quê? Quiseram fazer as próprias regras. Paulo está dizendo bem claro. No verso 18 diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e a sua palavra até o confim do mundo. 19, 19. Mas digo, porventura, Israel não o sabe? Primeiramente diz Moisés: eu vos matarei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provoqueis a ira. A ira de quem? A ira de Deus. 20. Isaías ousadamente diz: foi achado pelo que não me buscava. Foi manifestado aos que por mim não procurava. 21 para encerrar. Mas contra Israel diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, ele está dizendo, a minha palavra está sendo pregada em todo o mundo. Isael conhece minha palavra, mas Israel abandonou, não quis saber. Aí Moisés estava dizendo, vai vir um povo, Isaías está dizendo, vai vir um povo que não me conhece, mas quer me adorar. Somos nós. Vai vir um povo
que não sabia da minha existência, mas quis me conhecer. Mas Israel vai sofrer o castigo, e foi o que sofreu aqui no livro de Ezequiel, que é o que nós estamos aprendendo. Chegamos no nosso ponto de número 3, Deus quer que todos sejam salvos. Aí você desmontou diante de tudo isso e um pouco mais. Deus quer que todos se salvem. Ontem eu estive na nossa igreja, culto de oração, a gente tem esse culto de oração, é só oração, é somente 15 minutinhos de palavra. E eu fui convidado pelo presbítero Silvano para trazer 15 minutos de palavra. E naquele dia ali estava ardendo no meu coração a passagem sobre Caim, Gênesis capítulo de número 4. Eu enfatizava o amor que Deus sentia por Caim. Por que eu falo por amor? O amor que Deus tinha por Caim. Porque Deus avisa para Caim: Caim, por que caiu o teu semblante, Caim? Por que tu estás irado, Caim? Isso aí eu dizia naquele momento, e repito aqui para você, Deus dizendo para Caim assim: a tua vida, Caim, vale mais do que a tua oferta. Tem pessoas valorizando mais a oferta do que a pessoa. Então Deus estava dizendo para Caim: Caim, escolher entre a tua oferta e a oferta do teu irmão é pouco. Porque eu quero é você. Você que importa para mim, Caim. E Deus diz para ele: mas cabe a você resistir ao mal. Mas Caim comete o adultério, comete o assassinato, o homicídio. E pergunta: Deus castigou Caim? Lógico que castigou. Qual foi o primeiro castigo que Deus deu para Caim? Tirou Caim de sua presença. Não tem relato que Caim sentiu mais a presença de Deus. Ele colocou um sinal, que isso é um grande mistério, isso aí é uma discussão que não vai aumentar nem diminuir a nossa fé. Qual era a marca de Caim? Não contribui nada na nossa fé, meu irmão. Nada. Tem coisas que não vale a pena. Para que saber qual era a marca? Vai influenciar em quê? Vai aumentar a minha fé em quê? Em nada. O que Deus estava dizendo era o seguinte: eu amo tanto Caim, tanto, que ninguém vai poder matar Caim. Caim vai morrer de morte natural. Se isso não é amor, me explique o que é. Mas ele pagou. Qual foi o preço de Caim? Longe de Deus. Existe castigo maior do que você viver sem sentir a presença de Deus? É porque nós somos humanos, irmão, carnais, queremos o aqui, o agora, o agir. A gente queria que Caim fosse morto, o sangue de Caim fosse derramado como o sangue de Abel, e Abel fosse vingado. E Deus está dizendo: a pior vingança que o homem pode sentir da minha parte é ele não sentir mais a minha presença. Não foi isso que disse o salmista? Não retire de mim o teu espírito. Não foi isso que Paulo, em Romanos, capítulo 1, Paulo dizendo: conheciam Deus, mas não fizeram caso de Deus. E Deus os abandonou. Olha aí. Então o pior castigo que o homem pode ter é abandono. Tanto que no final da vida, dos séculos, no final dos séculos, o que vai acontecer, irmãos? Ou você passar a vida eterna com Deus, ou você passar a vida eterna longe de Deus. Tudo tem a ver em ficar com Deus ou não ficar com Ele. Então Deus quer que todos se salvem. Inclusive você que não é cristão, que está me ouvindo. Deus quer que você permaneça com Ele no padrão dEle, do jeito dEle, na regra dEle. Vamos ler o que diz o escritor. O Senhor Deus não deseja que o homem mal morra, mas que se arrependa e viva. Isso a gente já viu Ezequiel 18. Lê, irmãos. Professor, pelo amor de Jesus Cristo, leia Ezequiel completo para dar aula. Mas hoje, para aplicar essa aula no dia 30 de janeiro, leia o capítulo 18. 1, 2, 3, leia o capítulo 18. Você que é aluno e quer aprender mais, leia Ezequiel todo. E hoje, nessa lição, leia todo o capítulo 18. Por favor. Desde a queda do Éden, o Criador tem revelado seu interesse em restaurar a humanidade, anunciando a vinda da semente da mulher.
providenciando vestes adequadas para o primeiro casal, preservando Noé e sua família, chamando Abraão e revelando seu plano, abençoado todas as famílias da terra. Deixa eu marcar algumas coisas importantes aqui. Anota aí para a sua vida como que Deus sempre depois da queda, ele quis trazer o homem. Primeiro, providenciou vestes. Vestes. Escondeu, mostrou para o homem que ele seria incapaz de cobrir o seu próprio pecado. Deus deu vestes para o homem. E lembrando que primeiro, se você quer voltar aí, na cronologia, você volta aí, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Anunciou que viria um que seria a semente da mulher. Irmão, o feminismo que está querendo acabar com as nossas mulheres, e a minha Rose prega sobre isso, ensina, mostra. Irmãos, Deus não precisou do homem para o plano da redenção. Você percebeu isso? Você se atentou na Bíblia que Deus não precisou do homem para o plano da redenção, mas usou a mulher. A mulher foi o canal de bênção que Deus usou para o plano da redenção. Não te contaram isso, né? O feminismo não gosta de contar isso aí. Gosta de ocultar, esconder, omitir. Se pudessem, apagava. Porque Deus está dizendo que entre ele, Deus, e a mulher viria um. Quem é o pai de Jesus carnal? Não tem. José é pai adotivo. Jesus é filho de quem? De Deus, quem concebeu o Espírito Santo. Cadê a ajuda do homem? O homem não ajudou no plano da redenção. O plano da redenção foi entre Deus e a mulher. Mulheres, vocês são demais. Deus contava com vocês. Deus contou com vocês. E foi de vocês que veio o nosso Salvador. Foi de vocês que vieram o nosso Redentor, como de Jó, que por fim o nosso Redentor se levantará. Irmãos, eles se esquecem disso, elas se esquecem disso, de mostrar que Deus valorizou a mulher que não precisou do homem para o plano da redenção. Porque Jesus nasceu concebida do Espírito Santo no ventre da Maria, mulher. Então o segundo providenciou vestes para a mulher, para o casal. Segundo, preservou Noé na arca junto com a sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Depois pegou Abraão e fez Abraão uma grande nação. E todas as famílias são abençoadas em Abraão. Está aqui, então marca aí, Providenciou vestes, já coloquei, Noé e toda a sua família, e Abraão, que todas as famílias da terra foram abençoadas. Vamos para o nosso 3.1. Está sendo abençoado? Compartilha, comenta, curte, faz esse canal crescer, pede para os seus amigos se inscrever aí, que não custa nada, mas para mim é de grande valor. 3.1. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Eita, irmão, só isso aqui daria a pregação da noite. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Deus quer me salvar, então Ele não vai me castigar. Não confunda uma coisa com a outra. Ele quer te salvar. Ele está pronto para te salvar. Na verdade, Ele já fez tudo para te salvar. Quando Ele deu o seu único filho para morrer por você. Ele já fez a parte dele. E você quer fazer a sua parte? Então Ele quer te salvar. Mas Ele não vai te poupar do juízo. O juízo virá sobre os filhos da desobediência. Vamos ver o que o pastor Valdir coloca. O Senhor Deus, além de chamar o povo à conversão, também anuncia que se continuassem com a transgressão e iniquidade, sendo julgado pelos que estavam fazendo. Mais uma vez, Ezequiel 18:30. A mensagem do julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus. Será que Jesus pregava juízo? Novo Testamento, abre aí livro de João. Eita, é Bíblia, meu irmão. Livro de João, capítulo número 12, o versículo 46 ao 48. É escola bíblica. Vamos lá, do 46 ao 48.
Olha o que João diz. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha que bonito. Ai, ele quer me salvar. Bom demais. É isso aí, Jesus. Jesus, tu és 10, tu és 100, tu és 1000. Acabou não, irmão. Vamos continuar lendo o texto. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quer ouvir? O mundo, está falando do mundo, está falando de crente, não está falando de igreja. O mundo, quem não é, quem não conhece. Não vou julgar o mundo. Agora, por que Jesus não vai julgar o mundo? Mas você não falou aqui que Jesus julga? E como Jesus está dizendo agora que Jesus disse que não julgava o mundo? Aí é que está. As pessoas acham que mundo é a igreja. Igreja é povo de Deus. Ele está falando de julgar o mundo. Agora, por que Jesus não vai julgar o mundo? Se aqui na lição está dizendo que ele pregava juízo. Porque a narração não acabou, irmão. Por isso que tem que ler Bíblia. Porque não acabou. Olha o que diz aqui. Quem me rejeitar a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. Tem quem que julgue? Quem é Jesus? Que negócio é esse? A palavra que tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Jesus não precisa te julgar, porque a palavra dele, escrita, já está aqui, está te julgando. Ela que vai dizer. Por isso que eu comecei dizendo, está aqui o parâmetro. Na lição da CPAD, falando estrutura, a Bíblia se chama régua de medir, ou vara de medir, ou régua. Então não acaba aqui, irmão, tu já está condenado, Jesus não vai te julgar. Julgamento é para saber se a pessoa está errada ou não. Se você já está errado, não tem julgamento, só tem a condenação, só tem o juízo. Ô irmão, mas ainda não acabou, que é até o versículo 50. Eu falei 49, mas ainda vou aumentar um pouquinho, porque a história acaba no versículo 50. Olha o que é que diz. 49, tá? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai, que me enviou. Ele me deu mandamentos sobre o que há de dizer e sobre o que há de falar. E eu sei que o meu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, como o Pai me tem dito. Aqui tem vida eterna. Mas se você não quer ficar aqui, você não vai ter a vida eterna. Então é isso que nós temos que aprender. Isso foi o que aconteceu no juízo, lá em Israel. Continuando, vamos agora, melhor dizendo, no ponto 3.2. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Responsável. Cada um. E a gente vai só reforçar aqui o que a gente já disse a lição inteira. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da fatura presente de contas diante de Deus. A graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo. Todos vamos comparecer, porém, a prestação de contas será individual, não será coletivo, um a um. Olha aí, tal certeza deve despertar em cada discípulo de Cristo um autoexame, sempre à luz da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, sabendo que, enquanto neste mundo não alcançarmos um autojulgamento completo, a gente não consegue fazer uma autoanálise de nossa vida. Sabe quando Paulo diz na nossa ceia, nós somos assembleanos, uma vez por mês tomamos ceia, e diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo e beba e come e beba desse cálice. Porém, chega a um ponto que o homem ele não consegue mais se examinar. Ele precisa de um exame externo.
E o maior exame externo que um homem pode ter é a Bíblia lhe examinando. Por isso que quando ele olha aqui, por isso que em João 12, que eu já li para você, Jesus fala que não é ele não precisa julgar o mundo. A palavra já está julgando, a palavra já está dizendo o que é certo, o que é errado. Jesus não vai chegar no céu, no julgamento, e vai dizer, você fez isso de errado. Não, a palavra já disse que estava errado. Lá no céu só vai ter julgamento, lá no céu, na verdade, o julgamento, na verdade, é só para determinar a sua sentença, porque Deus é tão justo que mesmo você salvo ou condenado, você vai comparecer perante Ele. E Deus vai dizer, sabe por que você não vai? Porque você não cumpriu a palavra. Mas não tem mais. Por isso que, lembra lá o começo da pergunta, eu quero enfatizar, como está o meu relacionamento com Deus? Qual a minha responsabilidade no estado em que se encontra o meu relacionamento com Deus? Porque o pastor me enganou, mas é a minha Bíblia. Eu não conhecia. Você se inscreveu em algum canal sério que abre Bíblia, que quer ensinar a palavra? Era chato, eu não gostava. Então você foi enganado porque você quis. Porque Deus diz ao povo dele, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu gosto de dizer nos dias de hoje que o povo de Deus não é destruído por faltar. O povo de Deus é destruído porque não quer conhecer. No Google, procura aí, irmão, leitura da Bíblia, vai ter gente lendo para você. Pregação expositiva, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Paul Walsh, a pregação pentecostal, Eliseu Rodrigues, Camila Barros. Mas você não quer. Você prefere comer comida que os outros dão, em vez de você buscar a comida vinda do céu, que já está posto, que já está aqui. Por isso que a CPAD esse trimestre está falando sobre a supremacia da palavra, querendo que incentivar você a ler a palavra. Então Deus está dizendo, vai estar aqui a sua responsabilidade diante de Deus, vai estar só você. Você não vai poder apontar para o pastor que te enganou. Deus vai falar, é eu e você. Eu e você. Vai ser um a um, tete a tete, o julgamento lá, a sentença, a declaração, vida eterna comigo, perdição eterna longe de mim. É um a um, é olho no olho, Deus vai estar lá. E os olhos de Cristo, viu? É como fogo, chamas de fogo, como diz o livro de Apocalipse. Vamos para o nosso 3.3. A palavra de Deus como referência segura. Por isso que eu estava falando tanto da palavra, para a gente encerrar falando que a sua segurança não está em Tony, que ensina num canal Bíblia para o cotidiano, que pede para você se inscrever. Não está em qualquer outro canal de ensino, seja de CPAD, da Central Gospel ou da Editora Betel, ou de qualquer outro irmão que tem o interesse de ensinar a palavra de Deus, que tem canais sérios. Sua segurança não está nessas pessoas. Sua segurança tem que estar na palavra de Deus. A segurança está na palavra. Quem me fortalece não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia me diz, não é nem o que a revista me diz. Porque a revista já está explanando o que a Bíblia diz. Se aqui, essa revista ou qualquer outra, não cabe aqui, ela não serve, nem essa, nem qualquer outra. É isso que Deus está querendo que você entenda, que maior do que qualquer homem te ensinando, é Ele te ensinar. É você querer aprender dele. Vamos continuar, que esse vídeo vai ficar grande demais. Ele continua aqui. Notemos que a palavra do Senhor inicia descortinando um provérbio muito usado pelo povo de Israel. Lembra? O pai come a uva, desbota os dentes dos filhos e já começa tirando, dizendo que isso não é verdade. Depois revela como o povo estava equivocado em alguns das suas próprios pensamentos. Já vai descortinando. Não é o que o povo diz, é o que Deus diz. Nossa segurança está na palavra de Deus e não tem achismo humano ou aquilo que a maioria diz. A queda do primeiro casal iniciou quando Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeito ao nosso julgamento. É forte.
Anota aí. Parabéns para o pastor Valdir Alves. Olha só aqui, ó. Aqui, a queda do primeiro casal iniciou quando Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeito ao nosso julgamento. Porque tem tanta gente querendo cair, é desfazer da Bíblia. Olha o que fala Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e 17, e depois é que você vai ver Gênesis 3, do 1 ao 4. Olha olha a serpente colocando dúvida em Eva sobre a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Olha como, Gênesis 2, 16 e 17, olha o que é que diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Vou repetir, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque num dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de quem? De Deus. Agora olha o que a serpente fez com Eva para fazer Eva duvidar da palavra de Deus. Ora, a serpente, Gênesis 3, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher, olha só, assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse para Eva e para Adão? Não, mas a serpente está dizendo, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Eva ainda tenta retrucar, ainda resiste. Ela diz, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comerás. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dela, nem nela tocareis, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. O diabo vem tentar tirar a palavra de Deus de dentro de nós. A confiança que temos em Deus tem sido tentado arrancar pelas mentiras de Satanás, distorcendo. E foi isso que aconteceu com Eva e tem acontecido com muitos. Fortaleça na palavra, na verdade do Senhor. Chegamos na nossa conclusão. E para concluir, diz assim, é preciso que perseveremos nos caminhos do Senhor e nos submetemos ao que Deus revelou nas Escrituras e anunciemos a todos para que aproveitem a oportunidade que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano. É o nosso dever propagar. Já tenho dito, se você não tem coragem de gravar um vídeo para mandar para alguém, pega esse e manda. Propaga o Evangelho. Pega aqui, faz uma lista de transmissão no WhatsApp e manda este link. Compartilha no seu Facebook. Você está autorizado a divulgar isso aí, esse estudo em qualquer lugar. Eu libero, estou dando autorização a você. Está liberado. Propague o Evangelho, que Deus quer que todos os homens se salvem, que cumpra a palavra dele. Eu agradeço você ter ficado aqui comigo. Você vê que a aula às vezes cresce, porque a palavra de Deus é assim, ela vai crescendo dentro de nós a cada dia. Eu sou Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu peço que Deus fortaleça você na palavra dele. E eu te espero na próxima lição.